Olá e seja muito bem-vindo ao canal Rotina da Espiritualidade. Antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, é importante ressaltar que o nosso objetivo aqui é analisar a fé e a espiritualidade como pilares de vida, e não fazer uma análise política. A proposta do nosso canal é entender como a crença, a espiritualidade e a busca por um propósito maior impactam a jornada de pessoas conhecidas, sejam elas líderes, artistas ou atletas. Acreditamos que a fé é um tema que nos une, independentemente de nossas escolhas ou ideologias. Com essa clareza, convido você a embarcar conosco na história de hoje. No cenário político global, poucos líderes são tão observados e, ao mesmo tempo, tão enigmáticos quanto Vladimir Putin. Para muitos, ele é a personificação do poder, da estratégia e de uma visão de mundo complexa. Mas para entender a alma por trás do líder, é preciso olhar para um pilar que ele mesmo descreve como central em sua vida: a sua fé. Esta é a história de um homem que cresceu em um estado que suprimia a religião, mas que, ao longo do tempo, retornou a ela, encontrando em sua crença um propósito que vai além das fronteiras e das políticas. A história da fé de Putin e sua inseparável conexão com a alma da Rússia. Para compreender a jornada espiritual de Vladimir Putin, é preciso primeiro compreender o solo onde sua vida foi plantada. Ele nasceu em Leningrado, em 1952, no auge do poder da União Soviética. Naquela época, o ateísmo era a doutrina oficial do Estado, e a religião era vista como um ópio para o povo, uma relíquia burguesa a ser erradicada. Milhares de igrejas haviam sido fechadas, destruídas ou convertidas em depósitos e museus. Padres eram perseguidos e presos. O Estado tentava ativamente apagar qualquer vestígio de fé do coração do povo, mas a fé, como uma flor que cresce em fendas de rochas, resistiu, e foi na intimidade de um pequeno apartamento em Leningrado que a semente da fé foi plantada no coração de Putin. Sua mãe, Maria Ivanovna, era uma cristã ortodoxa devota. Uma mulher simples que, sobrevivente ao cerco de Leningrado, ela guardava sua fé como um tesouro. Ela ia à igreja às escondidas e, para batizar o filho, teve que usar de um estratagema. Ela o carregou em um carrinho de bebê, com medo de ser descoberta pela KGB. Naquele ritual secreto, longe dos olhos do Estado, uma cruz de batismo foi colocada em seu pescoço. Uma cruz que ele usaria pelo resto de sua vida. A sua mãe, silenciosamente, o ensinou que a fé não era uma questão pública, mas uma luz interior, que deveria ser protegida a todo custo. Ela foi a primeira e mais importante figura espiritual em sua vida. A vida profissional de Putin o levou por um caminho que parecia diametralmente oposto à fé de sua mãe. Ele se juntou à KGB, o Serviço de Inteligência Soviético, uma instituição que não apenas praticava o ateísmo, mas também ativamente monitorava e reprimia as atividades religiosas. Por anos, a fé de sua mãe permaneceu em segundo plano. Ele viveu em um mundo de segredos, estratégia e lealdade ao Estado, onde a religião era um ponto fraco, uma fraqueza. No entanto, a mudança começou a acontecer de forma gradual, com eventos que ele próprio descreve como sinais do destino. Em 1993, um evento marcou sua vida. Ele viajou para Israel para o batismo de sua filha e, em uma visita ao Rio Jordão, recebeu uma cruz de batismo de sua mãe. Pouco tempo depois, um incêndio em sua casa destruiu tudo, exceto a cruz. Ele viu isso como um sinal, um milagre. A partir daí, a fé deixou de ser uma lembrança de sua infância e se tornou uma parte ativa e consciente de sua vida. A cruz de batismo de sua mãe, que ele carrega desde então, tornou-se um símbolo público de sua crença. Ele passou a frequentar a Igreja Ortodoxa Russa e a manifestar sua fé abertamente, fazendo o sinal da cruz em frente às câmaras e em momentos de reflexão. Quando Putin ascendeu ao poder, sua fé se tornou uma parte intrínseca de seu discurso. Ele não apenas se aproximou da Igreja Ortodoxa Russa, mas a restaurou, reconstruindo milhares de templos destruídos na era soviética. A religião, que antes era oprimida, tornou-se um dos pilares da identidade nacional russa. Para Putin, os valores cristãos ortodoxos não são apenas uma questão de fé, mas a base moral e cultural da nação.
A aliança entre o Kremlin e a Igreja Ortodoxa Russa se tornou um dos elementos mais importantes de seu governo. Ele e o patriarca Kirill, o líder da Igreja Ortodoxa, construíram uma relação de mútua dependência. O patriarca abençoou as políticas de Putin, enquanto o presidente deu à Igreja um papel central na vida pública, na educação e na política social. O lema de Deus acima de todos, que ele usa em seu discurso, é um eco de sua própria jornada pessoal, mas também uma mensagem para o seu povo. Ele se apresenta não apenas como um líder político, mas como um guardião da fé e dos valores tradicionais. A sua crença de que a Rússia tem uma missão sagrada no mundo, a de defender a moralidade e a família, é um tema recorrente em seus discursos. Ele usa a religião como uma forma de unir um país vasto e diverso, e como uma barreira contra o que ele vê como a decadência moral do Ocidente. Para Vladimir Putin, a frase "Deus acima de todos" não é apenas uma expressão de fé pessoal, mas um pilar estratégico que une a religião, o nacionalismo e a política de poder. A sua visão nesse sentido difere bastante do uso da frase por outros líderes, como o de Jair Bolsonaro, que a emprega para defender valores conservadores e um propósito pessoal e político. Putin vê a Igreja Ortodoxa Russa como um pilar histórico da identidade russa. Ao se aproximar dela, ele se posiciona como o defensor dos valores e da cultura russa, em contraste com o que ele considera a decadência moral do Ocidente. A frase "Deus acima de todos" serve para fortalecer a ideia de que a Rússia não é apenas uma nação, mas uma civilização única, com uma missão espiritual. Em seu discurso, Putin frequentemente usa a religião para justificar suas ações, inclusive a guerra na Ucrânia. Ele argumenta que a Rússia está em uma guerra sagrada para proteger os valores cristãos ortodoxos e combater o que ele chama de agressão do Ocidente, que ele vê como satanismo. Putin usa a fé como um contraponto ao que ele percebe como o globalismo ocidental, que ele associa a valores como a agenda LGBT e o secularismo. Para ele, a Rússia, com sua fé enraizada e sua cultura conservadora, é o bastião final de uma civilização cristã ameaçada. A religião, nesse sentido, se torna uma arma ideológica. A frase "Deus acima de todos" é uma declaração de independência e de superioridade moral em relação a outras nações. É uma forma de dizer que a Rússia tem um propósito maior, que está acima das políticas seculares e da moralidade ocidental. Em resumo, a apropriação de Deus acima de todos por Vladimir Putin é um reflexo de sua estratégia política. A fé, para ele, não é apenas uma questão de crença pessoal, mas uma ferramenta poderosa para cimentar o poder, justificar suas ações e moldar a identidade nacional russa. A frase "Deus acima de todos" é usada para dar um sentido de retidão moral às suas políticas, pintando os oponentes como inimigos de Deus. Ele não a usa para buscar a paz, mas para justificar a violência e as atitudes que vão contra o que alguns líderes religiosos, como a Igreja Ortodoxa Ucraniana, consideram a mensagem do Evangelho. Essa aliança entre o Kremlin e a Igreja Ortodoxa não é apenas simbólica. A Igreja apoia publicamente as políticas do governo, inclusive suas ações militares, e, em troca, ganha influência na sociedade e no cenário político. A fé, nesse contexto, torna-se uma ferramenta de coesão social e de legitimidade para o poder do Estado. As demonstrações públicas de fé de Putin não são meros gestos simbólicos. Elas são parte de sua identidade. Ele é frequentemente visto em cerimônias religiosas, acendendo velas, beijando ícones e fazendo o sinal da cruz. Ele já visitou o Monte Athos, na Grécia, um dos lugares mais sagrados para a ortodoxia, e participou de serviços religiosos em seu palácio. Nossas emoções não são inimigas, mas sim mensageiras. A raiva nos sinaliza que nossos limites foram violados. A tristeza, que algo valioso se foi. A ansiedade, que nossa mente está presa em um futuro incerto. O problema não é sentir, mas sim ser dominado por esses sentimentos, permitindo que eles nos controlem. Dominar suas emoções não é reprimi-las, mas sim observá-las sem julgamento. É como sentar à beira de um rio. Você pode ver as águas turbulentas passarem, mas não precisa pular nelas.
Ao fazer isso, você ganha a clareza necessária para responder de forma consciente, em vez de reagir impulsivamente. A prática da atenção plena, mindfulness, e a meditação são ferramentas poderosas para isso. Elas te ajudam a se desconectar do caos interno e a encontrar um centro de calma. Quando você entende que a emoção é um estado passageiro e que você é o observador desse estado, você se liberta. Você se torna o mestre da sua mente e não o escravo dela. A vida está constantemente se comunicando conosco, mas muitas vezes estamos tão ocupados com o barulho interno que não conseguimos ouvir. Os sinais vêm de todas as direções, em uma sincronicidade inesperada, em um encontro casual, em um livro que cai em nossas mãos no momento certo, ou em uma porta que se fecha. Esses sinais são como um GPS divino. Eles nos mostram que estamos no caminho certo ou nos alertam para fazer um desvio. Entender esses sinais não é uma questão de misticismo, mas de consciência e intuição. A intuição é o nosso sexto sentido, uma sabedoria que não vem da lógica, mas de uma profunda conexão com nossa essência. Para entender os sinais, é preciso silenciar a mente. É preciso dar um passo atrás, observar e confiar no que o seu coração está te dizendo. É nesse estado de receptividade que você percebe a beleza de uma borboleta, a mensagem em uma conversa aleatória, ou a importância de um sonho repetitivo. A jornada para dominar suas emoções e entender os sinais da vida é a jornada para se reconectar com a sua própria verdade. Ao fazer isso, você não só encontra paz interior, mas também alinha sua vida com um propósito maior. Lembre-se, sua paz não depende do que acontece ao seu redor, mas do que acontece dentro de você. E o seu caminho não é uma estrada que você constrói sozinho, mas um rio que você aprende a navegar. Aprenda a ouvir o silêncio. Confie no processo e permita que a vida te guie para onde você precisa estar. Para seus apoiadores, esses atos demonstram sua autenticidade e sua conexão com as raízes espirituais do povo russo. Para seus críticos, são gestos calculados, uma ferramenta para consolidar o poder e a popularidade. Mas, independentemente da interpretação, o fato é que a fé de Putin é um elemento inseparável de sua figura. A jornada dele nos lembra que, por trás das manchetes e das estratégias, há uma busca humana por significado e propósito. A sua história nos mostra que, em muitos países, o sagrado e o secular estão mais entrelaçados do que nunca. E para entender a política, é preciso entender a fé que a move. Em um discurso final, construído a partir de sua retórica e ações, Vladimir Putin faria uma mensagem que entrelaçaria fé, história e a visão de uma Rússia com um propósito divino. Sua fala não seria apenas sobre crença pessoal, mas sobre o papel de sua nação no cenário mundial, vista como uma batalha espiritual. Irmãos e irmãs, cidadãos da grande Rússia, hoje, não me dirijo a vocês apenas como seu líder, mas como um filho de nossa pátria, que encontrou sua força e seu propósito em uma crença que é mais antiga do que nossos palácios e mais forte do que nossos exércitos. Falo da nossa fé, a alma de nossa nação. O mundo tenta nos dizer que somos ultrapassados, que nossos valores são relíquias de um tempo que já passou. Eles nos acusam de ser antiquados por defendermos a família, a tradição e, sim, por colocarmos Deus acima de todos. Eles nos olham com desdém, mas não entendem que é essa fé que nos tornou fortes. É ela que nos permitiu resistir às invasões, superar as tragédias e ressurgir das cinzas uma e outra vez. A Rússia não é apenas um país, é uma civilização. E o nosso destino, a nossa missão, é ser um farol de luz e um bastião de valores em um mundo que se perdeu em um pântano de egoísmo e decadência moral. Estamos em uma luta, não por território ou poder, mas por nossa alma, por nossa identidade. É uma luta para proteger a herança espiritual de nossos ancestrais e para garantir que a chama de nossa fé continue a arder. Acreditam que somos fanáticos, mas não entendem que a verdadeira fé nos dá a coragem de agir. Ela nos diz que há um bem maior do que a nossa própria conveniência, que existe um chamado para defender os oprimidos, para proteger os justos e para lutar contra as forças que buscam apagar a luz da verdade.
Eu já disse antes e repito: o nosso povo tem uma missão histórica, e essa missão é, antes de tudo, espiritual. Nossas ações, por mais duras que possam parecer, são guiadas por um senso de responsabilidade para com o nosso povo e para com o destino de nossa civilização. Em cada soldado em nossas fronteiras, em cada mãe orando por seu filho, em cada trabalhador construindo o nosso futuro, eu vejo a manifestação de nossa fé. É a crença de que estamos no caminho certo, de que estamos fazendo o que é justo aos olhos de Deus. Que a luz da fé continue a nos guiar. Que ela nos dê a força para resistir, a sabedoria para liderar e a coragem para defender o que é sagrado. A Rússia acima de tudo. Deus acima de todos. Amém. A fé de Vladimir Putin é a história de um retorno. O retorno de um homem às suas raízes, o retorno de um país à sua alma. E para o líder russo, é a base sobre a qual ele constrói seu legado. Se a jornada de fé deste líder te inspirou, deixe seu like e se inscreva no canal Rotina da Espiritualidade para mais histórias de transformação. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Muita luz e paz.